Vamos lá, rapidão aqui, turma. Quando a gente fala de... Hoje, basicamente, o tema é integrações bancárias e KNAB, tá, pessoal? Então, beleza. Quando a gente fala sobre integrações bancárias, turma, e KNAB, a gente precisa primeiro preparar o ambiente para receber as suas integrações bancárias, tá? E o que que é preparar o ambiente para receber suas integrações bancárias? Como todo mundo sabe, nós temos integração com diversos bancos aqui, tá? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, Intercaixa e Sicredi, tá bom, turma? E várias dessas integrações, elas funcionam de jeitos diferentes, tá? Vamos ter mais integrações, né, com o Itaú, menos integrações com o Inter, mas há integrações. Esse é o principal ponto, tá, turma? Eu vou pedir para a Ana deixar também um mapinha de integração aqui no nosso chat para justamente disponibilizar e vocês entenderem que cada banco tem a sua possibilidade e a sua limitação. Lembrando que Conta Camino é zero limitação, zero custo, então faz muito sentido a gente entender que a Conta Camino também pode fazer parte aí do nosso leque de bancos, tá? Mas nada impede que a gente não vá gerenciar todos os demais bancos que compõem o nosso ecossistema, tá bom, turma? O primeiro ponto que a gente precisa entender é como que eu preparo a Camino para receber esses determinados bancos, tá? Aqui, ó, no canto inferior esquerdo, em configurar, nós temos sistemas. Quando a gente entra em sistemas, turma, a gente tem aqui, ó, integrações bancárias, tá bom? Quando a gente tem essa parte de integrações bancárias, aqui vai estar cadastrado todos os bancos que vocês utilizam ou não. Provavelmente o seu gerente de projeto já realizou esse processo com você ou vai realizar, mas a gente tem artigos muito fáceis aqui de como que se cadastra um banco dentro da sua plataforma, tá, pessoal? Um ponto importante, bancos é a única coisa que a Camino, por segurança evidente, não cadastra em massa, tem que ser de maneira individual. Porém, todo o resto a gente cadastra através por planilhas, tá, turma? Seguindo aqui um exemplo, turma, vamos cadastrar um banco aqui do zero para vocês, tá? Então, eu clico aqui no canto superior direito em novo. Vou cadastrar o Itaú, que é um banco muito utilizado aí no mercado. Nome amigável, turma. Nome amigável é o nome que vocês entendem no banco de vocês. Então, geralmente, as empresas, elas chamam os bancos de diferentes contas por CNPJ, por número, por nome, né? Isso fica a critério de vocês. Então, eu vou colocar aqui Banco Itaú 001, tá? Colocar o acento no Itaú porque eu tenho toque. Colocar aqui o número do banco, o Banco Itaú é o número 341, tá, turma? Lembrando que os números aqui, eles não estão em ordem por número, e sim por ordem alfabética. Aí a gente coloca agência, dígito, conta e dígito. Essa informação, turma, é muito importante. Por quê? Porque é isso que vai dar os parâmetros para a gente fazer outras integrações no futuro, quando a gente está falando de banco, tá? Vou colocar aqui uma qualquer, e a conta 08627, dígito 9. Pessoal, no caso do Banco Itaú, tá? Quando a gente for falar de KNAB, tem um ponto muito interessante que eu gostaria que vocês guardassem esse número aqui da agência e da conta, tá? É necessário colocar o titular da conta, ou seja, quem é a empresa que é o titular dessa conta. Vou colocar a Bia, tá? E aqui um ponto muito importante, aqui, ó, conta do ativo. Automaticamente, quando eu crio uma conta, ele também cria uma conta no meu plano de contas, tá? Que aqui ele já está vinculado para criar uma nova conta, ou você pode vincular a uma linha de conta que você já parametrizou no seu plano de contas, tá? Mas por default, toda vez que você abre uma nova conta, tá? Ele cria uma conta do ativo para vocês. Agora, bacana, turma, é assim que a gente cadastra basicamente uma conta corrente dentro da Camino. Mas a gente está falando o quê? De integrações, tá? Repare que quando eu cadastrei a conta, apareceu aqui, ó, essa tomadinha aqui. O que que essa tomadinha quer dizer? Essa tomadinha é o primeiro passo da nossa integração, turma, que é a importação automática de extrato. O que que é importação automática de extrato, turma? Ele quer dizer o seguinte: você tem um robozinho,
aqui dentro da Camino, que vai entrar dentro do seu banco e vai pegar apenas as movimentações financeiras. A gente não vai pegar saldo e não vai cadastrar nada a partir desse momento, tá? Isso vai ser um movimento para quê? Para que ajude-nos a fazer a parte da conciliação bancária, tá? Como todo mundo sabe, depois que a gente cadastra contas a pagar dentro da Camino e depois que a gente efetivamente paga, né, a gente precisa fazer o quê? Um movimento de conciliação. O que é um movimento de conciliação, turma? Não é nada mais, nada menos do que tudo aquilo que aconteceu na minha plataforma, aconteceu no banco e tá ok. Sem a integração, como que isso funciona? Você teria que entrar no seu banco, baixar o extrato OFX e jogar aqui para dentro da Camino. Tudo bem, funciona. Mas em vez de você entrar no seu banco, baixar o extrato OFX, deixa que o robô trabalhe por você. Então, a partir do momento em que você clica aqui nessa tomadinha, ele vai falar que a nossa conexão é criptografada, que segue altos padrões de mercado. Quando você clica em avançar, aí sim ele vai entrar no Itaú Empresas, tá? Que onde você vai colocar sua agência, sua conta, sua senha eletrônica, seu CPF ou código do operador e conectar. A partir do momento que você conecta, tá? Automaticamente a gente vai rodar um robozinho que vai fazer o quê? Vai pegar justamente a parte do extrato e trazer aqui para dentro para ajudar na sua conciliação bancária, tá bom, pessoal? E eu uso aqui o exemplo do Itaú, porque o Itaú é um dos bancos mais utilizados no Brasil, mas isso funciona também no Santander, funciona no Bradesco, funciona no Banco do Brasil, funciona no Sicoob, no Inter, no Caixa e no Sicredi, tá? Da mesma forma, ele vai pedir agência, conta, usuário e senha, tá bom, turma? E isso é um ponto muito importante para quê? Para a gente aproveitar a integração do extrato, tá bom, pessoal? Agora, quando a gente está falando de outras integrações, poxa, beleza, Felipe, mas aí eu fiquei sabendo que a gente tem como fazer a comunicação do banco, da plataforma para o banco, sem problema, tá? E como que a gente começa a fazer isso pelo Itaú, tá, pessoal? Pelo Itaú é um processo muito mais simples, tá? A gente viria aqui em editar, tá? E aí a gente estaria falando de quê? De KNAB, tá bom, turma? O que é KNAB, pessoal? KNAB não é nada mais, nada menos do que... Opa, isso é uma boa pergunta, Fernando, eu vou explicar. KNAB funciona da seguinte maneira: tudo aquilo que eu gerei dentro do banco, eu consigo gerar um arquivo, como se fosse um arquivo zipado, e joga essas informações para o banco para ele executar todos os pagamentos. Por quê? A maior dor do sistema dos financeiros atualmente é justamente tudo que ele registra numa planilha, ele tem que registrar no banco, tá? Isso a gente quer acabar de uma vez por todas, seja ele através do uso da conta Camino, ou seja ele através do KNAB, tá? O KNAB, ele vai fazer exatamente isso, ele vai gerar um arquivozinho pequenininho que você vai jogar dentro do seu banco para ele ler todos os pagamentos ou todos os recebimentos que você fez aqui dentro da Camino, tá? Mas para configurar ele, é muito importante que nós tenhamos o quê? O convênio de pagamento, tá, turma? Convênio de pagamento é um código de 6 a 8 números, tá? Isso depende muito de banco para banco, tá? Que na verdade é um serviço que o banco disponibiliza para vocês que serve para pagamentos em massa, tá? O do Itaú, ele é muito simples, porque o do Itaú é sempre agência e conta corrente sem o dígito, tá? Quando você coloca aqui, esse já é o convênio de pagamento do Itaú, mas eu estou falando de pagamentos, tá, turma? Ou seja, tudo aquilo que eu pago, tá? Agora, no caso de recebimentos também, que o Itaú contempla, né, essa integração, né, a gente tem algumas informações a mais para colocar, tá? Como o convênio de cobrança, o número da carteira, tá? O prefixo, tá? E a sequência do arquivo, tá, turma? Essas informações vocês conseguem facilmente com o gerente de contas de vocês do Itaú, tá, turma? O que é o convênio de cobrança? O convênio de cobrança não é nada mais, nada menos do que o convênio de pagamento, tá? O prefixo, o nosso número. Muitos bancos, eles utilizam o nosso número como uma sequência, tá? Então, é boleto 1, 2, 3, 4, 5, 6, é literalmente uma sequência.
E caso o seu banco utilize uma sequência de arquivo, você também consegue colocar aqui a sequência de arquivo e resta perguntar para o banco de vocês qual é a carteira que vocês utilizam, né? 109 ou 112, tá? Isso no caso do Itaú. As informações, elas variam, tá? De banco para banco, tá? Podendo ter integração de pagamento ou recebimento ou não, mas a gente vai colocar aqui dentro do chat o que a gente contempla cada integração, tá bom, turma? E aí, Fernando, você fez uma pergunta, deixa eu ler aqui. Como funciona a relação conta-investimento? Por exemplo, aplicações. Fernando, isso funciona. É, é uma pergunta muito boa e ele tem uma resposta ampla. Se a sua necessidade da conta investimento ela for conciliar a sua conta investimento, ou seja, Felipe, de fato eu quero conciliar minha conta investimento, faz, se necessário, você criar o quê? Uma conta dentro da Camino, tá? Lembrando que conta investimento, só para todo mundo ficar ciente, é quando há um depósito constante de valor dentro da sua conta bancária, onde ele fica aplicando e resgatando, aplicando e resgatando. Então tem esse movimento aí ad eterno, né? Dentro da conta bancária. Ela sempre fica com um valor muito baixo, mas ela resgata e depois aplica, resgata e aplica. Aí depende, Fernando, como que você quer ver isso, tá? Tem muitas empresas que também querem conciliar os investimentos. Se você quiser conciliar os investimentos, faz sentido você criar uma conta bancária aqui dentro, tá? Agora, se não faz sentido você conciliar a sua conta investimento, a nossa sugestão sempre é que você crie aqui em configurar sistema e você cria aqui em classificações. Opa, é isso aqui, ó, classificações, uma conta do ativo aqui de conta investimento, tá? Você viria aqui, você colocaria aqui conta investimento, e aqui você classificaria como uma conta corrente, tá? Ou seja, a gente vai continuar replicando as movimentações, tá bom? Mas não vai ser uma conta que você vai ter que conciliar, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, é basicamente isso, tá? Você quer conciliar a sua conta investimento ou não? Querendo, é só você criar uma conta corrente. Não querendo, você cria aqui dentro, tá bom? Um outro ponto importante, turma, boa. Um outro ponto importante, turma, é esse KNAB. Beleza, eu acabei preparando todo o sistema aqui para a gente gerar o KNAB. Como que eu faço essa geração de KNAB, tá? Então, só voltando um passo atrás, tá, turma? Antes da gente falar de KNAB, a gente precisa preparar o sistema para suportá-lo, que é o quê? Cadastrando aqui as contas correntes, tá bom? Dentro aqui de integrações bancárias. Feito isso, colocando convênio de pagamento e todas as informações pertinentes, o que você tem que fazer agora? Começar a gerar o seu KNAB, né? Bem simples assim, tá? Falando de contas a pagar, a gente vem aqui em pagamento e na central de pagamento, tá, turma? Quando vem aqui na central de pagamento, como todo mundo sabe, a central de pagamentos é a central onde tem concatenado todas as suas contas e tudo aquilo que você tem para pagar no mês, tá? A gente sempre vai dar uma visão de tempo para você, tá? Então, quando você vem aqui e gera aqui quer pagar essa determinada conta aqui via KNAB, lembrando que o KNAB ele pode conter 1, 2, 3, 5, 50 contas a pagar, tá? Vou colocar aqui que essa tem mais 2 pagamentos. Essa é a conta aqui que eu acabei de criar, o banco 001. Quando eu clico aqui, ele vai me perguntar, olha só, se eu quero gerar o arquivo dessas 2 contas. Então, qual é a possibilidade que o sistema vai te dar? Cara, o que você quer fazer? Você quer pagar essas 2 contas? Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre a gente vai ter caixa para fazer movimentação no dia, né? Então a gente, poxa, eu não tenho caixa aqui para fazer essa movimentação de 100 mil, vou fazer só o pagamento de R$ 200, tá? Quando eu gero o arquivo, ele vai gerar o KNAB, e é esse arquivozinho aqui que você vai jogar lá no Banco Itaú, tá, turma? De uma maneira super simples, tá bom? Então, repetindo, tá? Toda vez que você for pagar alguma coisa,
tá? É só você selecionar aqui, selecionar qual banco, tá? Ele vai perguntar aqui, ó, contas que já tiveram arquivo gerado anteriormente, clica aqui para removê-lo, tá? Como eu gerei o de 100 mil reais e eu não quero gerar duplicada, tá? Quando eu clico naquela linha, ele vai falar o seguinte, olha só, você não gerou o arquivo desses 200 reais, então eu consigo gerar arquivo. Mais uma vez, turma, múltiplos pagamentos aqui, quero gerar KNAB de múltiplos pagamentos. Cheguei lá, Banco Itaú, tá? Óbvio que todos os bancos, eles também vão ter esse mesmo movimento, tá? Dependendo da integração que a gente tem. E eu quero fazer o seguinte, cara, eu quero pagar esses 13 caras aqui. Aí, mas eu tô vendo aqui que eu não consigo pagar porque eu não tenho caixa aqui de 121 mil, eu tenho só 100 mil no caixa. Eu consigo clicar aqui no banco 001, e aí eu vou eliminar aquilo que eu não quero mandar. Cara, não tenho caixa aqui para 46 mil, vou tirar ele daqui. Tirei. Bacana. Aí eu consigo gerar o arquivo. Gerei o arquivo só de 100 pau, tá? Aí, beleza. Joguei esse arquivozinho aqui lá pro banco, tá? O banco leu, fez o pagamento, aí pum, bacana. Gerei caixa para fazer o resto dos pagamentos. Consigo fazer isso de uma maneira muito simples. Eu venho aqui no Banco Itaú 001, aí eu clico aqui, ó, contas que já tiveram arquivo gerado anteriormente, clica aqui para removê-los. Clica aqui, e ele automaticamente vai gerar todos os arquivos que eu não gerei. Tá bom, turma? De uma maneira muito simples, muito fácil, tá? Quando a gente trata de pagamentos é assim, tá bom? Então, só voltando um pouquinho aqui para a gente entender, tá bom? Quando a gente está falando de integração bancária, primeiro a gente tem que cadastrar os nossos bancos aqui em integração bancária e pegar o convênio de pagamento para o KNAB, tá bom, turma? Lembrando que cada banco nós temos uma integração distintas, tá? Quando a gente fala de KNAB de pagamento, é na central de pagamentos que a gente gera o KNAB, que é justamente pegar aquela informação e mandar para o banco, tá bom? Onde o banco vai ler todos os pagamentos que vocês estão fazendo. Então, não há, turma, a necessidade da gente registrar na Camino, registrar no banco. Usem o KNAB, tá? Usem a nossa van bancária, mas principalmente para facilitar e vocês não utilizarem essa movimentação, né, esse trabalho, a gente pode disponibilizar sem custo para vocês a conta Camino, que vai ajudar muito na experiência de vocês. Beleza, Felipe, mas eu paguei essas contas e eu preciso da baixa. E agora, como é que eu faço? Muito simples, tá, turma? É só você, literalmente, gerar o arquivo de retorno que o seu banco disponibiliza e subir aqui, ó, importar o arquivo de retorno. Automaticamente, quando você sobe o arquivo de retorno, que é um arquivo que fica disponível dentro do arquivo, dentro do banco de vocês, ele vai dar baixa em todas as contas que foram pagas, tá bom, turma? De uma maneira muito simples e muito fácil. Pessoal, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta?